Olá, meu nome é Diego, eu sou professor de filosofia e também pesquisador de tecnologia. Este é o segundo programa Pensamento Radical e hoje vamos falar de mito e videogames. Muitos jogos das gerações passadas trabalhavam com a temática da mitologia. Alguns jogos tinham como nome elementos da mitologia grega e até alguns consoles também tinham nomes baseados na cultura da Grécia Antiga. Primeiramente, falando de mitologia, não existe só mitologia grega, né? A gente tem mitologia em todas as partes do mundo. Panteões de deuses orientais, japoneses, chineses, indianos. Temos deuses nórdicos também, que já inspirou muita coisa de games, nos filmes. Para além de uma mitologia rica e variada, aqui na América do Sul, no Brasil, também na África. Hoje, a produção de games está mais descentralizada, né? Existe uma produção mais alternativa de games e por conta disso a gente também vê a presença da mitologia brasileira, elementos de mitologia africana. E o que seria um mito? Um mito não é mentira. Para os povos da antiguidade, o mito era uma forma de entender e explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais, o mundo que os cercava. O mito consiste em narrativas sobrenaturais sobre as coisas. O raio, a tempestade, os maremotos, vulcões, sobre os processos históricos. Pensemos, por exemplo, na Guerra de Troia. E também servia para fundamentar valores. A Ilíada de Homero, por exemplo, fundamentava os valores do homem grego através de modelos de heróis. Aquiles, sua força, sua coragem, sua velocidade. Ulisses, sua inteligência. Então, a mitologia era a espinha dorsal da cultura do homem antigo. Vamos citar aqui 3 jogos. O primeiro jogo que eu gostaria de citar é o Age Mythologic, um game um pouquinho antigo, mas que é bastante interessante por tratar bem o tema da mitologia. Nele você controla o exército grego em diversas batalhas que são narradas pela mitologia. No game, por exemplo, temos a presença do cavalo de Troia e também de vários dos heróis da Ilíada. Por exemplo, Aquiles, Hércules. Este mesmo game recebeu extensões. Para além dos personagens mais comuns da mitologia, como Poseidon, Zeus, apareceu também os titãs, que eram deuses anteriores à geração dos deuses do Olimpo, e também apareceram deuses de outras culturas. É um game muito interessante e funciona aí na maioria dos computadores que as pessoas têm em casa. Então não vai ser difícil você achar, baixar e instalar esse jogo. Outro jogo que eu gostaria de falar aqui é o Apoteon. Este já é um game mais recente. O game tem uma estética bem peculiar, remete às pinturas gregas de murais, de vasos, de cerâmica, e isso é bem interessante. A história também remete à mitologia grega e dentro do enredo do game aparecem vários personagens desta mitologia, como Hera, como alguns monstros da mitologia. É um game bastante interessante de ser jogado também. É um game de aventura de plataforma. Ele não é feito por as grandes produtoras de games, mas é bastante bem feito e a estética dele é sensacional. O último jogo que eu vou falar aqui é o God of War, um jogo bastante conhecido que teve presente aí nas diversas gerações do console da Sony, da PlayStation. A última versão se remete à mitologia nórdica, mas as edições anteriores se remetem à mitologia grega. No primeiro God of War, você enfrenta Ares, pois o protagonista Kratos tinha sido traído e enganado por esse deus, o deus da guerra. Na edição seguinte, a vingança de Kratos continua e você vai atrás de Zeus, o pai do Olimpo, o deus principal do panteão dos deuses. Na terceira edição, você enfrenta titãs. Em todas as versões dos jogos, você é obrigado a enfrentar e a liquidar diversos personagens da mitologia grega. Assim como os outros jogos, a história foge bastante daquilo que foi narrado originalmente pela mitologia, mas é bem interessante em termos de referência a essa mitologia, com algumas animações fantásticas, como a animação de Cronos e Zeus, como a animação de Prometeu, dentre muitas outras. Por fim, eu vou fazer uma referência aqui a um outro jogo que fala de mitologia indígenas brasileiras.
O nome desse jogo é Guerreiros Folclóricos, um jogo muito bem produzido, um jogo produzido por brasileiros que tem como personagem principal um indígena. Para quem está estudando mitologia, para quem quer levar para a sala de aula a mitologia de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais interessante, esses jogos são ótimos para isso. Claro que são referências à mitologia, não seguem ao pé da letra as histórias da mitologia, mas através deles dá para aprender muita coisa. Então, quem pensa que game não é cultura, que videogame não é cultura, está errado. Esses jogos aí provam que dá para aprender muito jogando videogame também. Então é isso, pessoal. Quem puder, dá uma curtida aí no canal, se inscreve no canal e compartilha os vídeos que estamos aí produzindo.